superação do coração fará da F1 o esporte que é. Neste vídeo, nos mergulharemos nos 30 passes mais impressionantes da história da F1, desde os movimentos corajosos em curvas infame até algumas táticas de pit lane seriamente inteligentes. Kimi Raikkonen em Fisichella, Japão 2005. Começando a nossa lista com um dos maiores ultrapassagens que este esporte já viu, Kimi Raikkonen estava no segundo lugar no 2005 japonês GP, tendo lutado seu caminho para subir de décimo e sétimo na grade e tirado uma ultrapassagem incrível para roubar a vitória de Fisichella no último tapa da corrida. Vá defensivo por dentro, fique mais apertado, Raikkonen pode entrar? Sim. Brilhante, e movimento brilhante lado a lado na direta. Corrida de Grand Prix é absolutamente melhor. Fernando Alonso em Schumacher, Japão 2005, recém vencendo o Campeonato Mundial 2005 na semana anterior no Brasil, Fernando Alonso começou o japonês 2005 GP todo o caminho de volta no P16, quando ele esculpiu o seu caminho através do campo e alcançou o campeão 7 vezes Schumacher na 19. Volta, Alonso fez um dos maiores movimentos que a F1 já viu em 130. É pro líder atual físico, depois Michael vai pra dentro, tenta bloquear a linha em 130 e Alonso não tem nada. Alonso até afirmou após a mudança que sabia que Michael puxaria os freios porque tinha uma esposa e filhos esperando por ele em casa. Nelson Piquet em Senna, Hungria 1986. No primeiro Grande Prêmio Hungria desde 1936, o maior tem uma multidão em uma corrida de F1, testemunhou esta incrível batalha entre dois lendas do esporte. Dos 200 mil fãs, assistiu como PK fechou a lacuna para Senna, e tendo tentado e falhou a volta antes, desta vez seu movimento Balsi foi descendente como um dos melhores na história de F1. Boatos até flutuaram em torno que PK deu ao centro o gesto do dedo médio enquanto ele passou, mas a qualidade da câmera torna muito difícil de ver. Quando perguntado sobre isso em uma entrevista anos depois, PK não confirmou nem negou o boato, então continua a viver. Laffite Johansson Mônaco 1986. O 1986 Mônaco GP foi o início de um novo layout do circuito no Principado e os pilotos colocaram a bom uso na corrida quando Jack Laffite parou na grade e fugiu morto último. Ele compensou seu começo desastroso com alguns superados ótimos, enquanto ele puxou o caminho pela pista até chegar a Johansson e fez um belo movimento na penúltima esquina. Pensem que há o Johansson com a Laffite tentando levá-lo enquanto eles vão para o resto da captura. Johansson na linha interna, Laffite dirige. Por fora. O ultrapassamento foi um dos melhores que Mônaco já viu, pois Laffite conseguiu mantê-lo fora das paredes. Massa em Bruno Senna, Singapura 2012. Em LET 43 em Singapura, Felipe Massa mostrou que se houver uma lacuna, às vezes você só tem que lamber o selo e enviá-lo. O brasileiro seguiu de perto seus compatriotas, mesmo que eles tiveram os dois no processo. Foi um movimento muito ousado, mas Felipe assumiu o risco e passou para o 9º lugar. Hamilton em Leclerc e Pérez, Silverstone 2022. Quando a equipe de Leclerc disse a ele para ficar fora do poço durante o carro de segurança, ele descobriu que escorregava para baixo do grupo e pegou o Sérgio Pérez e Lewis Hamilton. Sob pressão, Leclerc se defendeu por trás do carro, mas deixou-se vulnerável não apenas a um, mas 2 carros atacando por trás. Leclerc dá espaço suficiente. Não posso passar por Paris. Eles estão indo para o fracasso agora. Quem vai ser o último freio? Leclerc tem a linha interna de Hamilton. Coisas incríveis. Hamilton viu a oportunidade, ultrapassou e conquistou o 3º lugar no pódio em sua corrida em casa.
Verstappen em Rosberg, Brasil, 2016. Antes de se tornar conhecido por dominar vitórias de corrida e mensagens de rádio lamentosas, Max Verstappen mostrou habilidades de corrida incríveis em seus primeiros anos na F1, e poucos deles eram melhores do que seu desempenho contra Rosberg no Brasil 2016. Depois de várias bandeiras vermelhas e carros de segurança, a pista é praticamente um anel de gelo, exceto Verstappen parece ter conseguido encontrar o controle onde quer que ele esteja na pista. Há um para fazer esse movimento em 35 contra a liga do campeonato. Felipe virou muito largamente lá. NASA quase entrou em contato com Esteban Ocon. Agora, nós vamos na postura retro. O spray atrás de nós agora, vejo Max Verstappen ultrapassando Nico Rosberg. Infelizmente, Verstappen perdeu o lugar mais tarde na corrida, ficando em terceiro lugar atrás de Lewis Hamilton e vencedor do campeonato Rosberg. Schumacher em Hakkinen, Itália, 1998. O GP italiano de 1998 estabeleceu o cenário para um dos melhores movimentos de Michael Schumacher, quando o McLaren de David Coulthard parou da liderança da corrida. Schumacher se encontrou apenas um carro de distância da glória na frente da multidão de Tifosi. Então, quando ele se posicionou para o lado de fora na curva 4, ele foi capaz de mudar de volta e fazer este movimento. Schumacher skate para a liderança do Rosier, ele está agora fora e está indo. Magnífico. Apesar de vencer a corrida, não foi suficiente para o alemão, pois Hakkinen cruzou para o campeonato por 14 pontos. Villeneuve em Arnaud Dijon, 1979. O GP francês de 1979 foi o adicionado tarde ao calendário F1 depois de substituir o GP sueco cancelado. A corrida estabeleceu o cenário para uma das batalhas mais incríveis da última volta entre Gilles Villeneuve e René Arnoux. Arnoux e Villeneuve estão trancados. Villeneuve teve que ir largamente. Arnoux está dentro. Villeroy, ele tem a linha mais curta. Ele tem a segunda posição. Eles batem nas rodas. Sai e volta novamente. René Arnoux saiu do circuito e voltou novamente. Ele está. E agora o Nervo de Vitella está em segunda posição. Esta é a última volta. O Nervo de Vitella está atravessando a ondulação. Ele quase perdeu a frente. Quando eles subiram para a parabólica na 800 e última volta, ele voltou. Ele está na segunda posição. O Nervo de Vitella está em segundo lugar no Ferrari. Eles acabaram divididos entre apenas 2/10 de segundo. Montoya em Schumacher 2004 GP belga, quando o caos nas voltas de abertura do Grande Prêmio belga causou um carro de segurança a sair. Michael Schumacher lutou para acompanhar a velocidade quando finalmente entrou na volta 5, perdendo 1,1 segundos por volta para Montoya atrás dele, que montou este belo ultrapassagem na última curva. Montoya tem uma chance, mas Schumacher deve entrar cedo. Vou do lado de fora, disse Montoya. Schumacher sem segurança. De todos modos, mas infelizmente a corrida de Montoya mudou quando seu pneu direito se descamou, forçando-o a se aposentar. Schumacher em uma Lacy European GP 1995, nas fases finais da GP European 1995, a diferença entre o primeiro lugar a Lacy e o segundo lugar Schumacher tinha diminuído até a volta 68, quando os dois pilotos se alcançaram um com o outro e foram roda a roda nas últimas voltas da vitória e Schumacher. Sim, Michael Schumacher assumiu a liderança no Grande Prêmio da Europa. Schumacher continuou a vencer, estendendo sua diferença para 2,2 segundos para o segundo placer Lacey Verstappen no Rosberg Silverstone 2016. Na 16ª volta do Grande Prêmio Britânico, Nico Rosberg estava lutando com os pneus intermediários e sendo pego por um Max Verstappen com rosto fresco, quando na 16ª volta Verstappen puxou atrás do Mercedes e fez um ultrapasso nas curvas mais improváveis. Rosberg está lutando nesta parte da pista, não vemos muitas ultrapassagens, ele tenta. Max Verstappen passou para o segundo lugar. Que movimento foi para Nico Rosberg? Movimentação corajosa de Verstappen, mas na volta 38, Rosberg o recuperou e terminou em segundo.
O Grande Prêmio da Hungria de 1989 do manto de Nigel em 1989 parecia sombrio quando ele começou do 15º na grade. No entanto, ele lentamente rastejou pela grade e graças a alguns incidentes e paradas no pit, o manto de Senna estava sozinho na frente do grupo quando se aproximou de um carro de volta. Senna errou o tempo de ultrapassar na saída da curva 3 e estava tarde demais no acelerador. Abra a porta para que o manto passe por ambos. 10 corridas tendo falhado em marcar um ponto do campeonato mundial e Mansell passa através. O fantástico Nigel Mansell, ele e a Senna vieram para passar? O Onyx assumiu a liderança. Depois que Mansell teve uma corrida totalmente incontestada para a bandeira, vencendo a corrida sobre Senna por uma margem de mais de 20 segundos. Alonso em Schumacher, Hungary 2006. O GP Hungarian 2006 foi o primeiro chuvoso em sua história. Schumacher e Alonso tiveram uma sessão de qualificação decepcionante e começaram em 11º e 15º lugar. Após impressionantes voltas de abertura, os dois se encontraram lutando por 4º lugar antes de Alonso bravamente fazer este movimento ao redor do lado de fora do T5. Raikkonen está vulnerável, Alonso vai para fora dele. Esta é a primeira vez que esses dois se levam na pista toda a temporada. Foi a primeira vez que os dois protagonistas do campeonato se encontravam na pista durante toda a temporada, mas infelizmente suas corridas não terminaram bem, pois Alonso caiu e Schumacher foi inundado nas voltas de fechamento com o pneu errado. Manto sobre hambúrguer, 1919. México. A batalha pelo segundo lugar no GP mexicano, 1990. Foi direito para o fio entre hambúrguer e Manto como A2. Lutou seu caminho ao redor do circuito, antes que Manto fez este movimento corajoso ao redor do exterior, na penúltima volta da corrida. O Grande Prêmio da Mexicana com Alain Prost parece ganhar e os homens estão indo para o exterior, incrível, para o segundo lugar. Ele recuperou o segundo lugar e agora ele mal está a sair do hambúrguer na última volta no México. Este ultrapassamento deu ao Ferrari A12 terminar com Alain Prost ganhando o Grande Prêmio, mas ainda não foi para o seu rival Ayrton Senna no campeonato da mesma temporada. Häkkinen em Schumacher Belgium 2000. Mika Häkkinen começou o Grande Prêmio belga do pole e liderou a corrida até que a rotação na 13 volta o colocou atrás de Michael Schumacher. Apenas 4 voltas do final da corrida, Mika o pegou novamente, voando para a esquerda na corrente de deslizamento de Zonta. Schumacher puxou para a esquerda, pensando que não havia espaço para passar à direita antes que Häkkinen fizesse um dos ultrapassagens mais famosos da F1 de todos os tempos. O Michael tem de defender e a Mika e há um para o marco de trás e está no caminho. Ele pode fazer isso? Sim, ele fez isso. Um movimento brilhante em ambos os lados de Zonta e Häkkinen brilhantemente liderou. Isso é incrível! Lewis Hamilton Triple Ultra Kit Bahrein 2018. Lewis Hamilton inicialmente se qualificou na segunda fila em Bahrein em 2018, mas uma penalidade da caixa de engrenagem o enviou de volta para o nono, e depois de perder outro lugar na volta de abertura, mas seu trabalho cortou para ele enquanto ele fez seu caminho através do campo. Compensando o tempo perdido, Hamilton viu a oportunidade de levar 3 carros em uma esquina e seguiu. Ótimo. McLaren atrás de Hamilton, ele pode ver a pista através das faíscas e ele vai para dentro. A mudança ajudou Lewis a caminho para um pódio duro atrás de seu companheiro de equipe Bottas e Sebastian Vettel. Ricciardo triple ultrapassagem Baku 2017, agora permanecendo no tema de triple ultrapassagens, Daniel Ricciardo nunca perdeu a chance de mergulhar bomba não apenas um, não 2, mas 3 de seus concorrentes, como ele se moveu de sexto para terceiro em apenas uma esquina ao longo da reta principal de Baku. Vamos olhar. Joguei a bordo. O passeio passou por aqui, a Sr. Hülkenberg. Uau, controle excelente. Triple Pass ajudou Danny Ricciardo a chegar ao pódio, saindo dos poços na P17 na volta 6, após pintar para remover detritos dos freios. A temporada de 2011 de Fernando Alonso começou lentamente como ele ficou em 5º lugar no campeonato, sem uma vitória na corrida, no momento em que o Grande Prêmio Espanhol chegou. Qualificando em 4º lugar atrás de um bloqueio da fila da primeira fila de Red Bull, Fernando não perdeu tempo a chegar a negócios na frente de sua multidão de casa.
brilhante no início dessas corridas recentes e isso deveria ser um bom prato para o quê? Olha, ele vai se mover onde possa e felizmente ninguém está ao lado dele. Algumas reações reflexas e depois a sociedade acredita que ele não vai ser fugido deles. Isso também é corajoso, não é? Infelizmente para Fernando, sua liderança não durou porque ele não conseguiu acompanhar os Red Bulls após a primeira rodada de paradas. Alonso duplo ultrapassar Brasil 2012, o campeonato de 2012 foi direito para a última corrida em Interlagos, com Sebastian Vettel e Fernando Alonso lutando no topo. Ambos começaram a corrida em P6 e P7, mas Alonso ganhou um melhor salto, espremendo para P5 enquanto Sebastian caiu lugares e girou para fora antes de reunir-se na parte de trás do campo. Mas na segunda volta, Alonso pegou esse superamento incrível e pulou para o P3. Infelizmente não foi suficiente para Alonso, que perdeu o título por apenas 3 pontos do campeonato. Alonso dupla superação Espanha 2013 apenas quando ele achou que estávamos terminados com Alonso e começamos a corrida. Tivemos este começo do Grande Prêmio Espanhol 2013. Fernando começou a corrida em P5 e foi espremido na corrida para a curva 1, mas em vez de enorgulhar sobre isso, ele realizou um fluido dupla superação na saída da curva 1 e 2. Se você acha que ele não fez isso, isso é completamente instintivo. Então eu quero fazer isso em vez disso. Viva com inteligência. Olha isso, vida com inteligência. Isso é ótimo. Ótimo. Apesar de que seu Ferrari não fosse o mais rápido na grade, Fernando seguiu a ganhar sua última vitória na F1 até agora em seu circuito de casa. Vettel pit lane ultrapassar China 2016, rápido para frente 2 anos, e agora Vettel trocou o Red Bull por cores Ferrari, onde ele nos deu um dos ultrapassados mais inteligentes F1. Depois de um começo decepcionante da corrida onde Vettel fez contato com outros carros, ele decidiu pit out sob o carro de segurança na volta 4, e ao fazê-lo aproveitou uma brecha que significava que ele poderia espremer 2 carros no caminho para o pit lane. Carros podem ultrapassar sob segurança em condições específicas como a entrada no pit lane, tornando movimentação de SEB legal. Ricardo em Bottas, China 2018. Depois de um grande prêmio chinês um pouco caótico, Daniel Ricciardo encontrou-se em segundo lugar com apenas uma dúzia de voltas para o final, perseguindo Valtteri Bottas em seus Mercedes. Descer na curva 3, Ricciardo teve uma enorme vantagem de velocidade sobre o piloto acabado e decidiu que lançar para baixo dentro valia a pena tentar. Bottas tentou cobrir, mas não conseguiu. Ricciardo encontrou uma lacuna. Apesar de ser espremido no caminho para a esquina, a moda pagou seus resultados e Daniel Ricciardo seguiu a ganhar o grande prêmio. Ricciardo em Raikkonen Monza 2017. Há motoristas que freiam tarde e aqueles que freiam ainda mais tarde. Então há Daniel Ricciardo. Então quando ele viu uma lacuna no interior de Raikkonen para a primeira virada de monta, acho que você sabe o que está a seguir. Oh, ele já está indo. Por dentro, Daniel Ricciardo, esse é um movimento sensacional novamente. A movimentação selou o final AP4 para Ricciardo, mas desta vez, infelizmente, não vimos uma bomba de punho celebracional de Daniel no cockpit. Hamilton em Schumacher Monaco 2010. E falando de bravura e quebração tardia, se você vai enviá-lo para o interior do Michael Schumacher para a primeira turna em Mônaco, você vai ter que estar preparado. Então, quando Lewis fez isso em 2011, toda a cidade deixou o fôlego. Mas... desafio que Hamilton gosta. Vingança pelo primeiro incidente. Ele fez isso, mas felizmente Lewis o deixou pegar e não foi muito gratificado no rádio depois. Schumacher em Coulthard. USA 2000, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2000, aconteceu na frente de uma multidão recorde em Indianápolis, e eles testemunharam David Coulthard saltar o começo em seu McLaren para superar Michael Schumacher e seu Ferrari para a virada 1. Mas Schumacher ficou com ele, e depois de várias tentativas falhadas, conseguiu passá-lo na direta principal para a primeira virada na 7ª volta. O Michael Schumacher tem este lado. Coulthard vai cobrir a linha, Schumacher vai para fora e eles estão apenas tocando. Mais uma vez, eles se desculparam. Sim, ótimo.
Raikkonen primeira volta Portugal 2020, a temporada 2020 F1 marcou o retorno de algumas pistas antigas ao calendário, incluindo o ringue de Nürburgring, Istambul e Portimão. Pilotos desfamiliarizados com o layout do circuito e algumas condições escorregadias abrem a porta para alguns superados finos, como o veterano Kimi Raikkonen demonstrou na primeira volta. O Valtteri Bottas lidera esta corrida, mas por trás do que está a acontecer aqui, Kimi Raikkonen realmente está indo para o carro de energia. Charles Leclerc Q2, Ferrari entrou na virada 1, Raikkonen está dentro, eles estão atrás de Verstappen, atrás de Norris, Raikkonen está à frente. Em apenas uma volta, Kimi pulou 10 posições em uma superfície escorregadia de P16 até P6. Leclerc em Hamilton Silverstone 2022. Apesar de Hamilton ter incrível superado o duplo no início do Grande Prêmio, Leclerc teve a chance de contratá-lo e aproveitou a chance em um batimento cardíaco quando Hamilton o derrotou na quinta turna. Leclerc fez um movimento bravo e corajoso para a esquina da polícia. Ainda não acabou. Sem arrependimentos. Leclerc tenta voltar, mas Raikkonen tem a linha interna. Boa posição, certo? Por fora! Onde está Hamilton? Agora, infelizmente, Leclerc não conseguiu superar Hamilton e teve que se contentar com o P4, enquanto Lewis ocupou o último lugar no pódio. Leclerc-Grosjean Monaco 2019. Se você vai passar em Mônaco, você deve ser corajoso. É exatamente o que Charles Leclerc foi em 2019. Após uma saída chocante de Q1 no sábado, Leclerc tinha muito terreno para compensar no dia da corrida e ele disse sobre seu negócio rapidamente com este adorável ultrapassar Grosjean para a penúltima esquina da corrida. O Ferrari passou, a defesa de Romain Grosjean não recompensou lá e Leclerc realmente passou. Rascasse, você tem que entregá-lo a Leclerc, isso é muito inteligente. Então você tem 30 casos de magia pura de corrida. O que se destaca não é apenas uma habilidade, mas a coragem desses motoristas. Se Alonso fez uma agulha às 13h30 ou Ricardo fez esses produtos especiais tardios, cada movimento conta sua própria história. Esses ultrapassagens não são apenas para ganhar uma posição, o momento definido da carreira que pode fazer ou quebrar o campeonato.